Agora me dá imagens do segundo assunto, ainda com o motorista por aplicativo. Dessa vez você tá vendo aí que o ladrão tava com faca e acabou atingindo mais um motorista por aplicativo, Didio. Veja só, Popão, Kelvinho, meu pichote da comunicação e comandante, volta aqui pra mim. Você acredita, Pop, que lá atrás, como referência, nós temos aí no centro de Cuiabá uma casa de show que se chama Jerônimo. E lá uma pessoa pegou e chamou o motorista por aplicativo no aplicativo. Quando o motorista chegou lá para poder pegar a pessoa, aquele queria embarcar dentro da viatura ou do carro dessa vítima que vai ser aí narrada, ele fingiu que estava bêbado. Acabei de levar um bolo de uma mulher aqui, eu preciso ir embora, me leva para tal lugar. Fingindo que estava bêbado. Quando embarcou no carro, Popão, a partir dali começou a tortura. Esse motorista, ele foi judiado, ele foi machucado, ele foi torturado, ele foi ameaçado de morte, foi riscado com faca. E lá naquela região do Pedra 90, que é a região do Cinturão Verde, onde tempos atrás aqueles menores atropelaram, passaram com o carro por cima e mataram um senhor de idade que também era motorista por aplicativo, colocaram ele de joelho e falou assim pra ele, o rapaz: agora você vai morrer. Quando engatilhou a arma, Pop, quando o cara sentiu o cano na cabeça dele, falou assim: já era. Esposa grávida, passando por um tratamento, fazendo todo um acompanhamento da gestação. Aí passou aquele filme na cabeça desse homem. Imagino. Mas aí, Deus é mais, né? Ele conseguiu aí ser libertado. Aquele que estaria roubando, roubou o carro, que não foi encontrado, foi embora, mas tem uma história bastante pesada, onde o próprio conta para a nossa equipe de reportagem, está com o psicológico abalado. Imagino. E que serve apenas, não apenas como orientação, ou melhor, como notícia, mas como orientação e exemplo, os cuidados que o motorista por aplicativo deve cuidar com essa sequência pesada que começou em Várzea Grande, aí vem agora da questão do centro para a região do Pedra 90 e depois teremos outra Pop que sai do Araés e vai lá para a região do Monte Líbano. Não é fácil a vida do pai de família, mãe de família, que tem essa função, essa profissão de levar o sustento. Você provavelmente está assistindo o jornal, transportando um pai, uma mãe, e está assistindo o segundo pai de família motorista por aplicativo que teve o carro furtado e colocado uma arma ali na cabeça. Após essa matéria, infelizmente, eu tenho o terceiro motorista por aplicativo que foi assaltado. Play neles. E mais um motorista por aplicativo, ele acaba sendo roubado em Cuiabá e dessa vez tem o seu carro levado, é torturado e quase é morto. O primeiro fato que iremos narrar aconteceu na rua Marechal Floriano Peixoto, bairro Quilombo, em Cuiabá, aonde, de acordo com o boletim de ocorrência, compareceu na delegacia o comunicante, que é a vítima, relatando que trabalha de motorista por aplicativo e pegou uma corrida no aplicativo próximo a uma casa de shows, na região central de Cuiabá, aonde o homem da pele negra, com barba falha e com uma mochila pequena nas costas, camisa verde e calça jeans, entrou no veículo, fingindo estar meio bêbado, dizendo que havia levado o bolo de uma mulher e logo após prosseguir na corrida, o suspeito sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto colocando a arma na cabeça do comunicante, que logo mandou parar o veículo e assumiu a condução do veículo, que amarrou os braços do comunicante com um pano e a própria camisa do comunicante, que o suspeito parecia um psicopata, que ficou passando uma faca no rosto e na cabeça do comunicante, que o suspeito pegou o celular do comunicante e disse à esposa do comunicante pelo WhatsApp que havia pego uma corrida longa e iria demorar e encerrou a corrida do aplicativo e deu 5 estrelas no aplicativo. Que o suspeito levou o comunicante para uma região de mata no Cinturão Verde, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Que o suspeito pegou o comunicante pelos braços e o tirou do veículo, mandou ajoelhar e colocou a arma de fogo em sua cabeça. E o comunicante disse que ele não queria fazer isso e disse para o suspeito: Deus te proteja. Sempre o suspeito disse para o comunicante não correr e logo ficou mexendo, tirando a placa do veículo. Que o comunicante conseguiu se desmarrar e logo saiu correndo pelo meio da mata, aonde a vítima depois viu o suspeito com o veículo indo em direção à estrada, que vai para os fundos do Cinturão Verde, aonde o comunicante conseguiu chegar em uma base da Polícia Militar no bairro Pedra 90,
E logo os policiais militares de plantão mandaram o comunicante registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, onde o suspeito roubou um veículo da marca modelo Hyundai, Creta 16A Action, branco, com final da placa 52, um celular Redmi Note 13, da cor preta, uma carteira preta, uma CNH, um registro geral, um cartão do Banco Bradesco e outro cartão do Banco do Brasil, um cartão do Banco Nubank, um cartão do Banco Itaú, da sua esposa, o valor de R$ 330 em espécie, além de vitamina materna, ácido, exames, médicos, título de eleitor e outras documentações e um perfume. Que o comunicante, que é a vítima, declara que todos os fatos narrados têm aí a sua responsabilidade, onde ele fez um contato com a nossa equipe de reportagem explicando como tudo aconteceu. Essa corrida aí chamou, eu tava na proximidade lá do Jerônimo, e quando tocou essa corrida, eu fui em direção dela porque tava pagando muito bem, né? Tava pagando 2,5 km. Não desconfiei nada porque perante aos shows que tava tendo, é esse valor que tava pagando essa corrida. Teve até algumas corridas que pagou R$4 o km, então não desconfiei em momento algum. A corrida foi solicitada, como diz aí na imagem, no nome de Bruna Alves. Então, sabia o nome da pessoa que pediu, que solicitou o aplicativo, tudo bem. Entrou num veículo. No começo, que entrou no veículo, apresentava-se um rapaz somente bêbado, né, um drogado. Tava com raiva porque a ex dele deu um bolo nele, né? E todo momento ele falava que a ex dele deu um bolo nele, que ele tinha gastado mais de R$400 com droga e bebida, né, uísque, pra beber com ela e pra depois, né, enfim, ter relação sexual com ela. Aí a gente acabou passando sobre a polícia, né, alguma das blitz que a polícia tava fazendo, e eu comentei. Falei, caramba, tá cheio de blitz hoje, né? Aí o tom de voz dele mudou, não era mais tom de voz de bêbado. Ele falou, polícia onde? Cadê? Aí ele pegou e olhou. Aí nesse momento eu desconfiei, que foi o momento em que eu peguei o celular e mandei a localização para um amigo meu, em tempo real, e falei pra ele acompanhar a corrida. Aí passou 2, 3 ruas, ele já me rendeu. Colocou o revólver na minha cabeça, mandou eu encostar o carro embaixo de uma árvore, né? Eu encostei o carro embaixo da árvore. E ele começou a falar que ia me matar, que era pra mim, que eu tinha perdido. Aí eu fui e falei que eu era trabalhador, que eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai, pelo amor de Deus, que ele não era pra ele me matar, ele podia levar o que ele quiser. Aí ele foi, depois ele falou que não ia mais me matar, mas eu tinha que colaborar com ele. Eu falei que ia colaborar, ele foi pra me passar o celular. Nesse momento, eu falei pra ele que eu não ia passar o celular, porque o celular era o único meio de eu ser mantido vivo, né? Porque eu sabia porque ele queria o celular, né? Ver que se eu mandei mensagem pra alguém, apagar a mensagem, falar que a corrida acabou e que pegou outra corrida para ganhar tempo. E é isso que eu imaginava, e foi isso que aconteceu. Que quando eu não tava dando o meu celular, né, e tava com a minha cabeça, ele pegou uma faca e fez um corte na minha nuca, né, me ameaçando, e foi o momento que eu falei, cara, esse cara vai me matar de qualquer jeito, só que se eu não dar o celular vai me torturar, né. Aí eu fui e dei meu celular. Na hora que eu dei meu celular, ele me puxou, colocou a faca no meu pescoço, né, do lado da lâmina, e fez eu pular pro banco de trás, pulei pro banco de trás. Aí ele colocou o revólver na minha nuca e a faca na minha barriga, né, e mandou eu me jogar no banco com a cara no vidro. Aí eu me joguei, aí foi aí que ele apoiou o joelho dele no meu pescoço e começou a me amarrar com uma fita com a mão pra trás, né, e me amarrou com minha camisa também. Aí eu fiquei amarrado com uma fita e com minha camisa. Aí ele me jogou entre os bancos, onde o passageiro senta atrás, no banco de trás, e coloca o pé. Eu fiquei jogado lá, onde coloca o pé. Puxou o banco do motorista para trás totalmente, e o banco do passageiro para trás totalmente, para eu ficar preso, não consegui movimentar. E aí ele falava com um cara o tempo todo, procurando o cara, onde que esse cara tava, e falando que tinha que trocar a placa do carro, que tinha que trocar a placa do carro. Em alguns momentos ele parava o carro, né? Aí em alguns momentos que ele parou o carro, ele colocou um pano na minha cara, né? Um pano preto, mas era bem fino. E tirava esse pano e conversava comigo, perguntando se tinha GPS no carro, se eu tinha mandado para mais alguém, que se eu não tivesse mandado para mais alguém queria me matar. Aí eu jurava por Deus que não, jurava pro meu filho que não. Aí ele pegou o celular, foi mexendo tudo, fuçando em tudo meu celular, fuçando, conversou com minha mulher, se passando por mim, falando que amava ela, que eu tinha pegado uma corrida mais longa, né, que eu tinha já acabado aquela corrida e peguei uma corrida mais longa, e que era para ela não se preocupar, né, já tirando dele da reta. E mandando mensagem pro meu amigo,
cancelando a corrida em tempo real que eu tinha mandado, né? Eu até então, eu pensava que o percurso, eu tinha ficado mais ou menos 1 hora e meia com ele, né? Porque você perde noção do tempo, né? Você não tá vendo nada, tava com um pano na cara, no chão, com medo, um monte de pensamento na cabeça. Que depois que ele cancelou aí, que deve ser a hora que ele percebeu que eu não cancelei a corrida, né? Ele foi até o Pedra 90, né? Prado Pedra 90, no Cinturão Verde, na linha 4, né? Pelo menos o morador falou que é aquela região. Eu andei bastante depois, mas é alguma linha lá do Cinturão Verde, falando que lá era desova de corpo, né? E eu sei que ele ia me matar, porque quando ele falava bem assim pra me manter tranquilo, em alguns momentos. Ó, não mente pra mim, não vou te matar, eu já roubei outro carro, vou te deixar no mato lá, amarrado, você só se vira pra você se soltar, aí depois você dirige e leva o carro embora. Eu falei, não, beleza, você jura por Deus? Eu juro por Deus. Eu falei, tá bom. Aí na hora que ele chegou no mato, né, até então que eu não sabia que era mato, que eu não tava antes de chegar, eu tava caído no chão, ele me puxou. Na hora que ele me puxou, né, eu olhei pra cara dele de novo, que a todo momento ele não fazia questão de esconder a cara, né. Por mais que ele tampou minha cara, vendou, quando ele parava, ele tirava o pano da minha cara e olhava no meu rosto, e falava pra mim falar se tinha GPS ou não, se eu tinha mandado localização pra mais alguém. Então, todo momento, ele fazia questão de eu olhar pra cara dele. Não era alguém que tava só pra roubar eu. Na hora que eu tava descendo, eu olhei pro banco do passageiro na frente. Tinha uma submetralhadora, né? Dava de ver a metade dela no banco do passageiro. Eu tenho parente de polícia, então eu sei o que eu tô falando, né? Desci do carro, ele começou a mandar eu andar e ajoelhar no meio da terra. Eu fui e ajoelhei, ele colocou a arma na minha cabeça, me deu uma coronhada, né? Um calão grandão na cabeça e falou bem assim pra mim: não olha pra trás. Aí eu comecei a orar por Deus, pedir pela vida dele também, pra que ele não fizesse nada, né? A minha mãe é pastora, né? Minha base é forte com a fé, com a igreja evangélica. E nesse momento ele mandou eu pular uma cerca, que eu nem vi que tinha cerca, porque era uns matos muito altos. Mandou ajoelhar, colocou o revólver na minha cabeça e eu comecei a orar. Ele atirou e mascou. Aí eu não sei se tava sem bala, porque ele tava drogado, né? Porque foi nesse momento que eu olhei pra trás, a cara dele tava toda branca, cheio de pó no nariz, na boca. E ele mandou não olhar pra trás, né? Me empurrou de novo e começou a falar pra mim só olhar pra frente. Se eu tentasse correr, ia ser pior, né? E nesse momento ele voltou pro carro. E na hora que ele voltou pro carro e abriu a porta, fez um barulho. Porque ele tava bebendo cerveja e fumando, né? Cheirando pó. E alguns dias antes, teve passageiro ainda que derrubou Coca-Cola no meu carro, então tava grudando. Não tem quando você puxa a porta e faz aquele barulho que tá grudando? Na hora que fez esse barulho, que na minha cabeça eu raciocinei, falei, pô, ele tá longe. Ele tá 8, 9 segundos de mim. Eu tô no mato, eu vou correr. E foi um momento que eu corri, mais caía do que corria. Mais corri, caía. E ele gritava que era pra mim voltar, que ele ia devolver o carro e o celular. E tudo era mentira. Tudo que eu te contei aqui eu já li, já vi muita coisa, tudo relacionado a ele ia me matar e ia me desovar. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Tocaram terror na cabeça desse trabalhador, pai. A cada minuto que ele ia narrando aí o que ele passou na mão do bandido, então, o ladrão que estava sob efeito de drogas, estava doidão, ameaçando. Eu ainda tenho um terceiro motorista por aplicativo que só conseguiu se livrar de toda essa pressão psicológica porque ele conseguiu saltar com o carro em movimento. É um terceiro assunto. Só antes de partir para esse terceiro assunto, também envolvendo motorista por aplicativo, ô Didio, nessa segunda matéria, falando de motorista por aplicativo e os minutos terríveis que esse pai passou, você tem alguma atualização? Já podemos ir para a terceira vítima, o terceiro motorista por aplicativo, Cracasso? Só passar a informação que a DERF-VA, através do Dr. Guilherme Bertoli, com seu chefe de operações, o João do Pulo, já estão atrás. Bruna Alves, no aplicativo está seu nome. Não adianta a senhora falar que foi driblada ou que foi hackeado seu telefone, tá na tela, ou que alguém pegou e usou seu telefone sem a senhora saber. A senhora vai presa. Se a senhora quer colaborar e ter boa fé diante da situação do Creta que foi levado... Muito bem. Bruna Alves, a senhora, para não aparecer no programa do Pop, pede para devolver o carro. Pede para dizer onde que está o carro guardado, porque já estão no seu encalço. A senhora vai ser a primeira a ser presa, vai ser explorada, entrevistada,
divulgada, mostrada no programa, aonde mora, com quem mora. Então, papai e mamãe, tem uma filha que chama Bruna Alves, que dá 5 estrelas após aí um roubo que é praticado e é torturado um pai de família trabalhador evangélico. Preste atenção, a senhora está em tempo de colaborar com a entrega desse carro, Popom.